Salve, meus queridos, amados irmãos e amigos do Face e parentes também, né? Do Face, do YouTube, do Instagram, do TikTok, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje, 16 de novembro. Deu uma chuvinha boa aí, deu uma refrescada. Nós tá chovendo, agora começou a esquentar de novo. Nós não temos como dar que Deus manda chuva no tempo certo. No tempo dele, a chuva temporânea, a chuva seródia, está lá nos profetas. Não, apesar do homem ter destruído a natureza, o homem ter destruído a terra que Deus fez para a gente desfrutar dela, a ganância do homem está acabando com tudo, está acabando com a vida, o homem está acabando com si, consigo mesmo, o homem está acabando com o futuro das nossas crianças, que será dos nossos netos, bisnetos. Creio que não vai ser bom, né? Temos que se preocupar, porque Jesus está voltando. Nós não podemos pedir que os nossos bisnetos não alcancem esse tempo. Se nós pedimos assim, então pedimos a morte, né? Mas temos que preocupar o que será dos nossos netos, bisnetos, com essa bagunça que o homem está fazendo, com a destruição da terra, destruição do meio ambiente, derruba árvores, desvia rios, seca rios. O homem está acabando com tudo. Sabe o que é isso? Não pensa na vida, pensa no dinheiro, na ganância. O Deus dele é o dinheiro. Assim é o homem, ganancioso. Hoje, agora à tarde, meu irmão veio conversar comigo. E ele veio falar de uma coisa que eu não gosto. Do presidente, de político, eu não gosto. Cada um tem seu parecer, cada um tem sua ideia. Eu fui franco com ele, eu falei, desse presidente eu não posso falar dele, não posso falar de nenhum. Porque toda autoridade, seja boa, seja ruim, foi constituída por Deus. Mas eu não gosto dele. Aí ele falou mais alguma coisa. Aí ele citou, ele citou um país aí, falou, então o país fulano de tal também é as coisas que todo mundo comenta, né? Falei, rapaz, não tem nada a ver com o país fulano, país ciclano. Eu tenho que ver com o Brasil, eu moro no Brasil. Eu não dependo de outro país para nada. Eu não posso falar da casa do meu vizinho se a minha está bagunçada. Se o Brasil está essa bagunça, o que é que eu tenho que ver para a bagunça de outro país? Eu tenho que olhar para a minha terra. Ele saiu, não sei, nervoso, não falou nada, saiu. Falei, eu vou tomar banho aqui um pouco, vou gravar, agora a gente vai conversar. Eu sei que não vem. Porque tem conversa, não, que eu não alimento. Eu não entendo de política. Eu sei que tem erros na política, eu sei que tem fraude, eu sei. Nós sabemos tudo o que aconteceu. Acontece nas eleições, não é de hoje. E foi por causa disso que ele citou outro país e outro. Eu falei, rapaz, eu tenho que preocupar com o Brasil. Não tem nada a ver com esse país. Eu tenho que preocupar com a minha casa. Né? Então, meu irmão, não adianta outras pessoas, outros vêm conversar, discutir comigo, falar comigo sobre futebol. O que eu entendo de futebol? Gostava de jogar. Quando antes de eu me converter, eu jogava bola. Gostava, queria me alegrar e me chamar para jogar uma bola. Eu ia, gostava. Em 1970, eu disputei no colégio Rui Brasil Cavalcante, o campeonato estadual de colegial. Disputei, eu gostava. Mas se vier discutir, acabou o jogo, acabou. Eu ia para minha casa, tinha aquele povo se reunia, aquela bagunça, aquela conversa aqui. Acabou o jogo, acabei, eu ia para minha casa. Dia que tinha educação física, que fazia treino. Mas eu ali no meu canto, não criticar ninguém não.
Quando eu jogava, quando eu trabalhava, tinha um time lá na empresa que eu trabalhava. Era assim, eu ia, jogava, a gente treinava à noite, meio de semana, quando tinha tempo. Dia de jogo eu ia, jogava, acabava o jogo, eles iam pro boteco tomar cerveja, eu ia lá tomar 2 cocas, pagava minha despesa e ia embora. Não discuto futebol, não discuto política, não discuto nada. Cada um tem seu parecer. Hoje, esse irmão meu, ele direto ele quer vir discutir Bíblia, falar Bíblia. Rapaz, a Bíblia a gente fala, a gente entende, a gente não discute Bíblia. A Bíblia é um livro escrito que ninguém vai mudar. O homem tenta mudar, mas não muda. Não vai mudar, a palavra de Deus é uma só. Não se discute Bíblia. Bíblia a gente procura obedecer e viver a Bíblia, em obediência. Então tem coisa que não tem como a gente discutir. Se você votou em A, em B, em C, problema seu. O Diego falou por que esse presidente aí, porque a maioria votou. Porque se não fosse a maioria, não estaria lá. Ele falou, então, a maioria votou, mas teve fraude. Nós sabemos que teve. Foi por causa de uma fraude que apareceu na internet aí de uma mulher lá do estado da Bahia, e ele olhando me mostrou. Falei, teve, rapaz, todo mundo sabe que teve. Aqui no colégio que eu voto, aqui na escola aqui perto de casa, falei com ele, teve, na hora que você foi, eu voto no mesmo colégio. Não teve, no meu teve. Teve um que reclamou que não está aparecendo na foto, outro falou que o nome saiu trocado. Tem fraude. Agora não vou discutir sobre isso, é problema dele lá, da Justiça Eleitoral. O homem está lá, é porque a maioria votou. Ele teve maioria, mas foi fraude, a gente sabe que foi. Aí eu falei, então, aí foi onde ele tocou no outro país. Eu falei, rapaz, a bagunça está aqui, eu vejo com a bagunça daqui, não é com a do outro país não, eu não vivo lá. Eu não dependo, meu salário não vem de lá, meu salário é daqui, meu alimento é daqui. Então, irmão, tem coisa que a gente não discute, não fala. A Bíblia fala obedecer toda autoridade, porque toda autoridade foi constituída por ele. Seja o rei, seja o governador, porque o governador foi construído pelo rei. Se eu não me engano, está lá no livro de Hebreus, de Romanos, eu não decido ler. Então, meu irmão, não tem o que discutir. Está lá porque a maioria quis, teve fraude, teve suborno, problema. Agora é com a justiça, cadê a justiça? Aí ele falou, e a justiça? Falei, está lá num dos pequenos profetas. A justiça afrouxou. Acabou a justiça do homem. O homem está se vendendo por dinheiro. O homem não tem caráter. E foi assim, é assim. Então, eu gosto de falar muito de Bíblia. Eu gosto de falar da minha vida, eu gosto de falar de família. Mas não gosto de olhar para mim, meu vizinho. Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. Se a casa dele tem bagunça, a minha também tem. Se eu não dou conta de consertar a minha casa, se meu telhado tem goteiro, por que eu vou olhar da goteira do meu vizinho? Tem que olhar para a minha casa. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar e vamos para mais um vídeo. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo alimento, pela família. Obrigado por ser Deus, não desistir de nós. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância, que eu fiz, que eu posso fazer, que desagradou, que possa agradar ao Senhor, perdoa-me, Pai. Pai, fala conosco hoje, Pai, no livro de Gênesis, no capítulo 11, que não sei o que eu quero falar, nem o que eu quero ouvir, mas que o Teu Espírito tenha a falar através do Teu servo, esse vaso de barro que está aqui na Tua presença. Usa-me, Pai. Seja feita a Tua vontade, seja para exaltação, purificação para consolo. Amém. Irmão, capítulo 11 do livro de Gênesis, versículo 1 ao 6. Toda a terra com a mesma língua. Quando Deus criou o homem, todo homem, toda a terra tinha a mesma língua, era a mesma fala,
um idioma só. Deus deixou o homem à sua vontade, cada um se entende, todos os homens se entendendo. Mas o homem quis ser maior do que Deus, quis entender os mistérios de Deus. Vamos lá. E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinai e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolo, queimemos bem. E foram o tijolo por betume e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo nome toque no céu, e façamos-nos um nome para que não seja espalhado sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos homens edificavam, e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começa a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então o homem queria conhecer todas as coisas, queria ser maior que Deus, queria ser um povo mais forte, talvez até mais forte que os anjos. E Deus desceu para ver a terra, a cidade que ele estava edificando. E a intenção dele é fazer uma torre que tocasse os céus. Quer dizer, uma torre muito alta, para que eles não fossem espalhados todos isso. Então, essa visão só quem tem é Deus. Ele estava querendo ser Deus, por ser maior que Deus. Quem pode ver toda a terra é só Deus. Eles que fizeram fazer uma torre para ver toda a terra. Então Deus viu a intenção do homem, o coração do homem. Qual era? Deus entendeu o propósito do homem. Então, ele espalhou o homem por toda a terra, confundiu a língua do homem. Por isso hoje nós temos vários idiomas na terra, né? Cada país com o seu idioma. E Deus, ele age, ele deu livre-arbítrio, mas ninguém faz nada mais além do que ele permite. É somente o que ele permite. Não adianta o homem querer ser maior que Deus, não adianta o homem querer ser melhor do que ninguém, porque não é. Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor que ninguém. Somente um grande, que é Deus. E Deus espalhou-se por toda a terra. Do versículo 7 a seguir, fala da confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a língua para que não entendam uma língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Mas do versículo 10 em diante, fala das gerações. Estas são as gerações de Sem. Sem é da idade de 100 anos, gerou a Paixade, 2 anos depois de Dilúvio. Aí vai falar a idade de cada um deles, a geração deles, a genealogia, né? Então Deus desceu e confundiu a língua do homem. Hoje, em muitos países, alguns falam, a gente entende a linguagem de um hoje, para você estudar idiomas, né? Para comunicar com outros países. E foi o propósito de Deus. Para o homem não querer ultrapassar daquilo que Deus deu para ele fazer. O bem, irmão, ninguém quer fazer, mas o mal, todo mundo toca fazer. O ser maior que os outros, todo mundo quer ser maior, mas ninguém quer ser nem igual, ninguém quer ser maior, quer pisar. E Deus entendeu o propósito do homem. E Deus viu que se o homem tivesse a mesma fala, o mesmo idioma, a mesma língua, eles iam acabar se corrompendo, iam acabar entendendo, e aí as guerras seriam piores. O que ele tentasse fazer seria pior. Então Deus resolveu espalhar cada um para seu lugar, cada um para sua terra.
eu creio ali como Deus dividiu o povo de Israel, a tribo, como Deus dividiu ele. Aí Deus permitiu como se dividisse. Por isso a terra hoje tem muitos países, muitas línguas, muito idioma, para que o homem não se entenda, mas Deus permitiu um entender o idioma do outro, um traduzir o que o outro fala. Mas o homem, ele só vai até onde Deus quer. Ele não vai além do que Deus quer. Há tantas guerras que estão acontecendo aí hoje, porque um quer pisar no outro. A confusão vem do homem, do interior do homem. A confusão do homem é a ganância, a usura. É querer ser maior que os outros. É não admitir que um país seja maior que ele. É querer desfrutar dos bens de outro país. Em proveito do seu país para fazer nome na terra. E Deus não quer isso. Por isso a terra está sendo destruída pelo homem. Pela ganância. E foi por causa da ganância que Deus confundiu a língua do homem e destruiu aquela torre, destruiu aquela cidade. Para mostrar para nós aqui, através da Escritura, que não tem ninguém maior que o nosso Deus. Que você não faz nada sem ser pela permissão de Deus. Se você quiser fazer o bem, Ele te ajuda. Ele está com você. Mas se você quiser fazer o mal, pode ter certeza que Ele não está com você. Você está só nessa luta. E hoje nós vemos as guerras, né? O povo de Deus sendo atacado, a nação eleita, a nação que Deus escolheu para pôr o nome dele está sendo atacada. Nós vemos aí a Rússia com a Ucrânia, países da mesma língua, país vizinho, que foi dividido, o mesmo país dividido. Nós vemos aí a destruição que está acontecendo. Quantas guerras. Tempos atrás nós vimos aí a Inglaterra já tem um tempo isso, com a Argentina, né, a Ilha das Malvinas, tudo por causa de um pedacinho de terra que vai perecer, que vai ficar, que vai acabar. O homem se mata, o homem mata seu irmão, o homem destrói as crianças, o homem faz a fome por causa da usura, por causa de um pedacinho de terra. E se nós formos olhar, nós estamos falando aqui da confusão das línguas, da história da Bíblia. E nós vimos ontem quando Deus dividiu as terras para as tribos de Israel. Hoje nós vemos no nosso meio, na família, briga por causa de pedaço de terra, por causa de lote, por causa de uma casa, contenda entre família. Briga por causa de um lote apenas, um imóvel, porque às vezes 3, 5 irmãos não ficou discriminada a herança. Os cabeças partiram, o pai, a mãe talvez o pai partiu, a mãe ficou. Aí vai contender a briga entre os irmãos. Eu vi isso, irmão, já vi muito isso. É onde Deus não está nesse negócio. Na nossa usura, na nossa ganância. Deus não está. Mas Ele permite. Mas você só vai até onde Ele quer. Onde você passou do limite, Ele puxa seu freio. Ele para. Ele para a mim também. Para qualquer um de nós. Para mostrar o poder dele, a sabedoria dele. O amor que ele tem por cada um de nós. Ele não quer que nós nos destruamos. Nós somos criaturas dele, criação dele. Nós somos chamados por ele para povoar essa terra. Essa terra nos deu oportunidade por herança, por amor do nome dele, por amor de cada um de nós. E hoje o mundo não tem paz por causa da terra, por causa da ambição do homem. Fica essa palavra, espero que nós nos entendemos aqui no livro de Gênesis,
da Torre de Babel. Que mais, Espírito Santo, fala no meio do teu coração. Vamos orar. Ainda tem que trabalhar mais um pouquinho mesmo. Final de semana. Senhor, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Pai, por mais um vídeo que eu permiteu ar. Pai, obrigado por cada um dos teus filhos, das tuas filhas que andam comigo, Pai. Nas redes sociais, Pai. Obrigado, eu agradeço, Pai, pela vida de cada um, Pai. Pelas mensagens que eu recebo. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade de cada um de nós. Seja na saúde, seja na área espiritual, seja na área sentimental. Seja em qual área for, Pai, na área familiar. Que o Senhor atende as nossas petições, Pai. Que o Senhor nos ajuda, Pai. Abrindo portas, resolvendo causas na justiça. Unindo casais, unindo família, restaurando lares, Pai. Dando saúde, Pai, dando cura, fazendo um milagre na nossa vida, Pai. Nós necessitamos do Senhor, somos completamente carentes de Ti. Pai, nós te rogamos nessa hora a Tua ajuda, o Teu socorro, a Tua misericórdia, sobre cada um de nós, Pai. Pai, eu peço ao Senhor, Pai, por cada um dos Teus filhos, eu peço pela Ellen Cristina, pela Maria do Socorro, Pai, Jovília Araújo, Janaci Lemos, Janacira Lemos, pelo Mário Campos, Pai. Eu peço por cada vida, Pai. Eu peço pela minha vida, pela minha família. Eu peço pelo ministério, pelo trabalho de cada um dos teus filhos, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, abençoar os teus filhos, fortalecer. Aqueles que trabalham à noite, uma boa noite de trabalho, que descansam, uma boa noite de repouso, Pai. Cuida dos hospitais, Pai, dos presídios, dos moradores de rua, Pai. Estamos aí no tempo de chuva, Pai. Cuida, Pai, desses que estão morando na rua, Pai. O agasalho deles seja o Senhor, Pai. Visita os orfanatos, as escolas, Pai. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças. Tudo é para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, divulgue, compartilhe. Vamos ajudar a falar do amor de Deus. E Senhor, mais uma vez eu falo para os seus irmãos, achei que alguma coisa não está agradando, tem alguma coisa. Os irmãos não estão entendendo. Os irmãos podem falar. Eu agora ocupo as primeiras partes, os primeiros 10 minutos, às vezes 5, às vezes até passa, conforme o capítulo da Bíblia, porque é contando parte da minha história. Hoje eu falei de um caso que aconteceu aqui entre eu e meu irmão mais velho. E sempre vai aparecer. Não é para escândalo, porque é contando parte da minha história. Que Deus abençoe os irmãos, fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus te ama, eu também te amo. E vamos esquecer, não vamos esquecer. A última profecia já está para se cumprir. Jesus está voltando. Prepara-te, ó igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.